Salve galera, bora aí para mais um vídeo hoje. Hoje o tema será sobre Raul Seixas, né? Uma letra do Raul Seixas. Há uns anos atrás eu fiz algumas matérias, né? Alguns artigos explicando ali no meu ângulo de visão as letras do Raul Seixas. Obviamente eu já quero deixar aqui de antemão que é uma interpretação minha diante do que eu sei, que eu aprendi aqui na escola e que eu aprendi no decorrer da minha vida também. Então eu vou traduzir ali diante da visão, né, da coerência e tudo mais. Mas eu já deixo bem claro que eu não estou querendo dizer que que era a intenção do Raul quando ele escreveu ou algo assim. Eu estou fazendo a leitura e a tradução da letra, né? A intenção dele diante de cada letra é particular, só ele poderia dizer de fato o que ele estava pensando, o que ele queria atingir, qual era a intenção. Então o propósito não é isso, o propósito é traduzir a letra diante do meu entendimento, diante dos 7/12 momentos eternos. Então beleza. Entendido isso, ó, eu fiz essas matérias no passado, algumas, não lembro quantas. Então eu estava pensando no que gravar, conteúdo e tudo mais, decidi que eu vou fazer eu vou revisitar algumas dessas matérias e vou fazer uma análise da análise. Como assim? Por exemplo, a gente vai começar hoje com a música Maluco Beleza. E é uma das minhas preferidas. Então aqui tem uma análise, que eu não reli a matéria como eu já disse é de uns 3, 4 anos atrás, não lembro ao certo. Então eu não reli, eu vou ler aqui agora pra gente ver o que acontece. Então já adianto que eu posso talvez reformular algumas coisas ou não, porque quem quiser ver aí tá tudo registrado, né? Não preciso ficar tentando provar nada porque tá registrado, mas já tem 4 anos para mais que eu venho ajudando aqui a passar para frente o entendimento de tudo aquilo que o Bob nos traz. Então, obviamente, quando eu comecei isso tudo, eu me encontrava fisicamente em outro endereço, em outro ambiente, em outro local. Então, hoje muita coisa, por assim dizer, mudou, vamos dizer assim, porque hoje eu me encontro, né, fisicamente aqui no reino já. Moro aqui no sítio, então eu tenho de certa forma um convívio, né, com o fundador aqui na escola. Então a convivência diante do conhecimento, porque eu estou dizendo isso por quê? Porque há 4 anos mais ou menos eu já falava sobre tudo que eu falo hoje em dia. Só que quando eu falava naquela época eu tinha muito teatro binário, né? Ainda que eu perceba, eu vejo meus vídeos antigos algumas vezes, quando necessário, eu percebo que ali eu já tinha entendido. Mas hoje eu tenho... Como que eu posso dizer? Hoje a argumentação afinou, né? Melhorou ali. Então vamos lá. Então eu vou ler tudo, eu não sei o que a gente vai ter aqui. Eu não reestudei, não reavaliei. Então eu vou lendo aqui a análise que eu tinha feito da música. Então eu vou fazer uma análise da análise. E vamos ver aí como que dá. Vou ler tudo aqui a matéria. Se você quiser conferir tudo que eu vou ler aqui, ó, vai estar no link fixado, né? Essa matéria que eu vou ler aqui é uma matéria antiga, como já disse, mas eu estou construindo já uma matéria para esse vídeo e o link dessa matéria vai estar nesse vídeo. Então nesse vídeo não, nesse artigo. Então eu peço que vocês entrem ali, porque eu também vou deixar algumas referências, algumas coisas interessantes para quem quiser dar uma aprofundada no tema que é abordado. Então deu para entender, né? Então hoje é a música Maluco Beleza. É uma das minhas preferidas, já vou adiantando. E eu quero deixar bem claro que quando eu digo uma das minhas preferidas, não diz respeito a questões técnicas, né? Essa é a melhor foi melhor arranjada, ou coisas desse tipo. Não tem relação com isso, é uma relação mais sentimental que qualquer outra coisa. Porque eu conheço a Raul Seixas desde criança, já falei algumas vezes, não vou aprofundar nisso. Mas porque tinha um tio segundo meu ali, que na verdade ele é tio mais do meu irmão, que a gente é irmão só por parte de mãe. Então ele tinha todos os vinis, né? Os vinil do Raul Seixas. Eu não lembro se o plural é vinis, mas eu acho que sim. Mas independente, ele tinha os vinil, né? Ele tinha vinil do Raul Seixas todos. Então eu ouvia ele ouvindo, mas eu não tinha aquela aproximação, era uma coisa de criança. Mas desde novinho, uma música que me chamava muita atenção é essa que a gente vai analisar hoje, que é Maluco Beleza. Então o valor que eu dou pra ela é um valor mais sentimental. E eu gosto muito da letra e eu me identifico muito com a letra. Então, sem mais delongas, vamos direto aqui pro ponto, porque senão vai ficar muito longo, porque eu escrevi muitas coisas. Então eu vou ler tudo que eu escrevi aqui e se for necessário alguma coisa eu vou reposicionando. Então vamos lá, voltando ao passado.
Raul Seixas Luciferiano, parte 2, porque eu já tinha feito parte 1, né, que se não me engano é a música Eu Sou Egoísta. Mas pra começar essa série que eu pretendo fazer sobre músicas do Raul e talvez até outras músicas, outras bandas, eu vou começar por essa, né, a Maluco Beleza, que é uma das que eu mais gosto. A Eu Sou Egoísta também eu gosto pra caramba, mas não... Eu gosto de todas, né, mas eu tô dizendo, a importância dessa aqui pra mim ela é maior, que eu me identifico muito com a letra. Então vamos lá. Raul Seixas Luciferiano, parte 2, como eu ia dizendo, essa aqui é a parte 2 porque tem uma antes da essa. Explanando músicas do Raul Seixas. Raul Seixas, Maluco Beleza. Salve irmãos, mestres, alunos e leitores em geral. Venho através dessa matéria dar continuidade à série de músicas do Raul Seixas, sendo traduzidas na ótica do corpo da coerência, 7/12 Momentos Eternos. Irei deixar em cada nova matéria de análise o link direcionando para as anteriores no final da matéria. Isso aqui eu estava posicionando aqui a metodologia que eu ia aplicar, né? Para poderem acompanhar todo o raciocínio. Não deixem de acompanhar a série, pois vem muita coisa boa pela frente. Acabou que com o tempo, o fluir e etc, eu parei, né? Mas tô aqui de novo, né? Eu falei que eu pretendo continuar, mas estamos aí. Vamos ver. Raul tem músicas de sobra para ser analisadas. Logo irei fazer uma homenagem, falando aqui, né, ao mestre Bob Navarro, analisando o conto do sábio chinês. Inclusive já existe no portal esse conto aqui, eu vou deixar também aqui na referência dessa matéria. E posteriormente, talvez eu também vá fazer uma análise da análise, né, um react desse texto que eu fiz sobre esse conto do sábio chinês. Bem legal, eu diria. Coloca uma frase aqui, né? Pena não ser burro, não sofria tanto, só pra variar. Da música Só Pra Variar. Eu não vou discorrer sobre isso não, é uma frase reflexiva, né? Pensem, pena não ser burro, não sofria tanto. Eu acho que vai de encontro com aquele ditado, né? A ignorância é uma benção. Mas enfim, não vamos entrar nisso não, porque senão a gente estende o vídeo muito só pra falar dessa frase e não é esse o propósito. Vamos lá, essa será uma matéria simples, pois essa música é de cunho mais pessoal, foi uma letra composta pensando mais em si mesmo e por isso essa música é particularmente a minha favorita. Bom, esse argumento meu aqui se sustenta no que? De novo, eu não sei o pensamento, a ideia, o que ele queria, o propósito, eu não vou entrar nisso, nem quero para dizer qual que era a intenção dele, né? Mas eu digo que é de cunho mais pessoal, porque nas outras letras ele fala de coisas da consciência e tal. Nesse aqui ele tá trazendo mais pessoal mesmo, né? Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal, fazer tudo igual, eu do meu lado, aprendendo a ser louco, então você vê que é uma conversa mais pessoal, é isso que eu quis dizer. É difícil para mim escolher uma música favorita do mestre Raul, porém faço, visto que existe um valor emocional pela letra da música, já que me identifico em cada palavra, do começo ao fim, acabei de falar aqui pra vocês, né, eu tava falando na época. Essa música pra mim é perfeita em cada sentido, letra, melodia, harmonia e ritmo. A música da vez é Maluco Beleza. Raul, dentre outros títulos em sua carreira, foi conhecido e eternizado também como Maluco Beleza. E iremos hoje, através dessa análise, entender a razão desse título inusitado. Sem mais delongas, bora analisar a música. Então, eu falei sem mais delongas há bastante tempo, né? Eu até coloquei numa matéria mais recente. A minha companheira, a Adri, ela pegou e falou que gostou, né? Porque a gente assiste um canal aí que ele fala algo parecido, né? Mas eu uso essa frase há muito tempo, né? Sem mais delongas, bora analisar a música. Vamos lá então, Maluco Beleza, eu deixo aqui, entre na matéria minha aí, no link fixado, para vocês acessarem essa outra matéria. Então eu deixo a música e tudo mais, só vocês conferirem, vamos lá. Como de costume, irei analisar por trechos a música. Aconselho que confiram a análise da música anterior, se ainda não viu, para uma maior absorção do entendimento profundo dessa. Tá? De antemão, já adianto que essa música, para os ouvidos mais sensíveis, almas maduras, não precisaria de uma análise minuciosa, pois ele é bem direto na mensagem. De cara já traduzo aqui que ele só queria dizer que jamais se submeteria a abaixar a cabeça para esse sistema hipócrita. Ele preferia ser considerado um louco do que ser considerado um comum. Acho que acaba até uma outra referência aqui, eu vou ver se eu coloco no final. Vamos lá, a gente vai começar a análise então. Como eu disse aqui, eu analisava por trechos, né? Então tá trecho a trecho, um trecho e análise. Então bora lá, eu vou ler o trecho, vou ler minha análise e vou analisar a análise, né? Um react da minha análise há 4 anos atrás, mais ou menos. Ou menos um pouquinho, 3 anos e meio, 3 anos. Vamos lá então. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual.
Vivemos cercados por regras e valores deturpados. Isso aqui sou eu falando, são palavras minhas. Nosso sistema é dominado hoje pelo sistema financeiro mundial. Voltando, gente, a análise dessa parte, hein? Aqui é a letra. Primeiro vai ser o trecho, depois eu falando. Então vamos lá mais uma vez. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Vivemos cercados, agora é a minha parte. Vivemos cercados por regras e valores deturpados. Nosso sistema é dominado hoje pelo sistema financeiro mundial. Lembrando mais uma vez, eu não lembro de verdade o que eu falei aqui. Então se tiver que reposicionar coisas, eu vou reposicionar. Nosso sistema é dominado hoje pelo sistema financeiro mundial. Uma única moeda dita tudo e escraviza todos. Como todos aqui bem sabemos, não vou entrar nesses detalhes agora, mas o leitor pode se informar muito bem nesse site, portal. Confira o Proibido no Sistema, que era uma aba que nós tínhamos na época, eu não sei se hoje tem, mas aí já para falar, a gente tem conteúdo aí que, vamos dizer assim, é proibido no sistema porque recebeu strike, foi derrubado das plataformas mais comuns, né? No caso, na época do YouTube. Então a gente começou a armazenar esse conteúdo, né, esses vídeos no nosso próprio portal. Então bora lá. Para entender melhor essa questão, na época de Raul, não era diferente e obviamente sabia de todo esse controle e busca por um monopólio global. O Raul, no caso, eu tô falando, ele sabia disso. Ainda que Raul, na lógica, não soubesse, hipoteticamente falando, né? Seu espírito livre não se submeteria quieto a esse sistema lixo. Sei disso por experiência própria. Eu estava me identificando, né? Mesmo quando eu ainda não havia sintetizado na lógica linear todos os fatores necessários para compreender toda a problemática vigente, eu nunca fui alguém quadrado, entre aspas, né? Mas normalmente o que vemos por toda parte seja onde for, são pessoas quadradas, que repetem todos os dias o mesmo padrão imposto sem questionar nada. Não sei, abre aspas, não sei de onde vim, não sei o que faço aqui e não sei para onde vou, fecha aspas. Não, ainda não. Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe, fecha aspas. Então eu estou traduzindo essa parte, eu estava querendo dizer, em resumo, que enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, enquanto você se esforça para ser um quadrado, né, preso numa forma específica, formal, aí vai vir a próxima parte, né, ele vai falar, eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total. Mas vamos lá, por partes. Nascer, estudar, trabalhar e morrer. Isso é a vida para a maioria. E é em perspectiva a esse tipo de situação que Raul se refere aqui. Aí eu coloco uma frase Morpheus aqui, nem lembro. Você precisa entender, a maioria dessas pessoas não está preparada para despertar. E muitas delas estão tão inertes, tão desesperadamente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Morpheus. Né? Abre aspas, fecha aspas, Morpheus, 1939. Então a gente volta aqui para o próximo trecho, né? Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Então beleza. Como foi mostrado na música anterior, a realidade é apenas constatação da consciência que se movimenta dentro do seu próprio corpo. Ou seja, na música anterior, da época que eu estava fazendo isso aqui, deve que eu expliquei isso melhor na anterior, né? Que seria eu sou egoísta, mas bora lá. Como foi mostrado na música anterior, a realidade é apenas constatação da consciência que se movimenta dentro do seu próprio corpo. 7/12. Movimentando dentro desse ou sobre esse processo, criando e sendo criado, alfa vindo de ômega e ômega sendo criado a partir de alfa. O paradoxo que causa o movimento. Toros. Lembrando, viu, galera? Pra mim também é surpresa tudo aqui. Eu não lembro realmente de fato o que eu falei. E se necessário, como eu já disse, eu vou reposicionar coisas. Mas por enquanto eu tô aprovando tudo, não tô tendo que reposicionar nada. E, enfim, pra mim é até interessante ver o que eu já via, né? Porque a gente não consegue lembrar, né? Assim como eu não consigo lembrar perfeitamente como que era a sensação, o que eu falava, como que eu pensava exatamente na época que eu estava na 8ª série da escola, por exemplo, né? A gente lembra mais aquelas questões mais importantes ou marcantes, e assim sucessivamente. Raul, sabendo disso, confiava no abstrato, o Espírito Santo, naquela vontade interna, desprendido do medo. Irei falar mais sobre a relação de Raul com o medo na música Conserve Seu Medo. Eu nem sei se eu cheguei a fazer isso aqui, né? Mas quem sabe mais pra frente a gente faz.
Desprendido e desprovido dos bichos papões. Foi uma referência aqui que eu fiz, né? Ver a análise do Eu Sou Egoísta. De novo, eu tô pedindo para ver a análise da outra música. Eu não sei se eu deveria ter começado por ela, mas a gente vai analisar também. Isso aqui vai ser posicionado. Que atormentam a mente do cidadão comum, diga-se hipnotizado. Clareando esse escuro, ele tinha a experiência vivida na pele de sair do padrão comum da sociedade hipócrita e viver as surpresas do desconhecido. Sabemos bem que sempre foi e sempre será considerado louco aquele que foge aos padrões impostos pelo sistema. E Raul Seixas, saindo totalmente desses padrões, aprendia dia a dia a ser louco, maluco total. Mas a loucura é real. Então, por trechos aí, viu, galera? Depois vocês leem aqui que fica melhor. Então eu acabei de traduzir o trecho, né? E eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Eu coloquei alguns dizeres aqui, não lembro porquê. Não existe nada novo debaixo do sol. Afinal, o que é mesmo real? Coloquei essas duas frases aqui, né? Agora vamos para o próximo trecho. Mais um trecho aqui. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Vou ficar com certeza, maluco beleza. Eu digo aqui, né? Nesse trecho se encontra a frase que eu posicionei no título da matéria por achar a mais relevante. Controlando minha maluquez misturada com minha lucidez. Aí, cadê a parte que eu traduzo? Obviamente que era um trampo um tanto quanto difícil para uma mente tão brilhante como a de Raul, visto que era um reflexo luceriano. Posicionar para essa sociedade hipócrita a definição de maluquez e lucidez. Não precisamos fazer análises profundas para perceber que esses valores estão posicionados, no mínimo, de forma estranha. A maioria dos gênios que tivemos e temos nesse mundo são taxados de loucos. E os tapados, eu citei Nando Moura, os tapados, Nando Moura e outros, são tidos como referência de inteligência. Caraca, eu chamei o Nando Moura de tapado, nem lembro porque. Discernimento, direção e etc. Não era diferente na época de Raul. Então, é claro que se a pessoa não tiver firme um norte, direção em sua vida, ela acaba, de certa forma, sendo afetada por toda essa questão que julgo ser a real loucura, que é esse estado de dormência que se encontra a humanidade. Essas são minhas palavras, hein, galera? Raul estava num ponto traumático da sua conexão luciferiana. Preferiu não bater diretamente de frente com os vocês sabem quem. É o sistema, né? Os donos do mundo. Se eu lembrar, vou deixar vídeo aqui sobre os donos do mundo para quem precisar. Mas ainda assim, deixou várias entrelinhas em suas letras. Então, ele mesmo se permitia entrar nessa metamorfose, onde é uma linha muito tênue entre a loucura e a lucidez, perante aos olhos daqueles que nada sabem sobre a verdade absoluta, abre aspas, fecha aspas. Por isso, era característico de Raul, nessa música, em suas apresentações, levantar seus óculos escuros para mostrar para quem tem olhos que ele estava naquela brisa, e porém totalmente lúcido. A maluquez misturada com lucidez. Aí eu destaco aqui a frase, né? Quem não tem colírio usa óculos escuro. Vamos lá para mais um trecho, para a gente não ficar muito longo, não estender muito. O próximo trecho é: eu vou ficar com certeza, maluco beleza. Aqui ele apenas bate no peito com orgulho de ser o que é e fazer o que faz, pensar o que pensa e como pensa. E isso será posicionado no trecho seguinte. Próximo trecho. E esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter onde ir. Essa parte é crucial. Agora eu falando sobre o trecho. Essa parte é crucial, pois mostra bem que Raul Seixas fluía, seguia na intuição e não dogmas, não regras limitadas ao tempo e espaço. O que trava o ser de ser aquilo que é. Como eu posicionei na música anterior, e eu volto a trazer aqui, Jesus disse, abre aspas, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, fecha aspas. Basta a cada dia o seu próprio mal, fecha aspas. Mateus 6, versículo 34, capítulo 6, versículo 34. Esse versículo significa exatamente isso. Quando você entrega seu amanhã para Deus, você pode fluir, e esse é o caminho que Raul escolheu, e em consequência fica fácil seguir,
pois já não há mais onde ir. Você apenas flui, vivendo um dia após o outro. É muito interessante mesmo, eu gosto muito dessa frase até hoje, né? E esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter onde ir. Entende? Aqui eu expliquei bem, é o fluir, né? É o vulvei. A arte do fazer através do não fazer, entendeu? Então, não que você não deva fazer nada, você continua fazendo e tal, mas você não põe mais aquela ansiedade, você não fica pressionando, né? Você não fica como se você exigisse que algo acontecesse. Até porque em física, se você for ir para física quântica, quando você foca alguma coisa, né? E não tira o foco, e quando eu digo foco não é só olhando não, né? Olhando também, mas quando você foca a sua consciência, porque tudo é consciência, cognição. Então eu já tenho um outro vídeo que eu falo que o cérebro não diferencia tanto o que você está observando de fato com o que você está pensando. Então o que acontece? Quando a gente fala aqui no nível quântico ou o observador, não necessariamente é alguém olhando com seus olhos físicos, é a consciência, entendeu? Se eu simples focar, intencionar alguma coisa, você está observando aquela coisa em si. Então quando você fica observando muito uma coisa, você causa o que chamamos de efeito Zenão. O decaimento atômico, a vibração, essas coisas elas param de acontecer, por assim dizer, se é que me entendem. Então você impede o processo de fluir, ou seja, aquilo que seria onda, que vai para todos os lados e volta em concordância correspondente à sintonia que você, ao endereço que você vibrou, tudo é endereço vibracional. Então o que acontece? Você vibra um endereço, uma intenção, uma vontade, você tem que sentir o pulso, o que faz, lei da atração, né? Vamos falar de lei da atração, você pode dar até um corte. A lei da atração é o seguinte, não adianta você só pensar, eu quero isso, eu quero aquilo, pensar. Você tem que sentir. E quando você está sentindo, você não pode estar sentindo eu quero. Você tem que sentir que tem, entendeu? Você tem que sintonizar aquele endereço vibracional. E para você sintonizar não é com a mente, eu sou rico, eu tenho um carro. Não, você tem que sintonizar com o coração. Por isso que isso aí é mais complicado do que parece. Porque você tem que trabalhar o seu íntimo, o seu interno. Então, o que pulsa o endereço, né, para alguém encontrar alguma coisa, precisa de um endereço. Então, para aquela sintonia te encontrar, você tem que colocar o endereço vibracional. Né? Então, para você colocar o endereço vibracional, você tem que vibrar em concordância com aquilo, correspondente. Então, vamos supor, eu tenho uma Ferrari, eu estou falando coisas bem binárias mesmo. Então, quando você sente isso de fato no seu coração, é o seu endereço, né? É o endereço vibracional. Então, a onda ela tá em onda, né? Então você colapsou essa onda. Então é questão de tempo, menos tempo, mais tempo diante das necessidades, né? De posicionamento no tempo e espaço, porque a gente sabe que a gente está em constante interação de todos. Então quanto mais justo você for diante da honra, do amor e do coletivo que te envolve, mais a sua criação plasmará ou não, entende? Porque é uma disputa de tórios. Entende? Então se você for o mais coerente, o mais justo diante da honra e do amor e do seu coletivo, todo mundo ao seu redor vai se movimentar para ajudar que aquilo que você está colapsando seja plasmado. E o contrário também é real. Então vocês entenderam, né? Para você criar alguma coisa, você tem que sentir que aquilo é seu e aquilo virá. Por que eu falei isso tudo, né? Isso aí é um corte, talvez eu mesmo faça um corte depois para colocar no meu canal, para gerar conteúdo. Mas por que eu falei isso tudo? É o fluir através do não fluir, que é o vulvei, né? É esse caminho que eu mesmo escolhi. É tão fácil seguir por não ter onde ir. Por quê? Porque ali é como se você... É o que Jesus ensinou. Você está no mundo, mas não é do mundo. Ou seja, seus sonhos e traumas, você não é mais os seus sonhos e traumas. Entende? Você flui, você é quântico. Então você continua assim. Você precisa de uma casa, você vai colapsar essa casa. Você vai cocriar aquilo que você necessita. Mas agora você não é mais aquele buscador que atrai de sonhos e traumas, que eu tenho que ter aquilo, movido, sei lá, para agradar a menininha ou o rapazinho, ou para conseguir, sabe, aquelas coisas que Hollywood, a família, não importa a igreja colocou na sua cabeça, você não está mais envolvido em si mesmo, entende? Você não vive só por si mesmo, agora você vive por algo maior. E quando isso acontece, é o que a gente acabou de ler aqui, o amanhã pertence a Deus. Entende? Você vira uma ferramenta para criar com ele. Então você age através do não agir. Isso é o vulvei. Entende? Você vibra. Porque como que atrai? Novamente, se você intenciona alguma coisa, eu quero o carro. Não quero não. Querer é estar com vontade. Então você vai estar na sintonia daquele que quer. Aquele que quer não tem, não conseguiu. Então você está naquela sintonia, então você vai continuar querendo. O que conquista algo, ele sabe que tem, que é. Então ele não está buscando. Buscar é buscar, encontrar é encontrar, é diferente. Então... O que acontece quando eu tenho tal carro, né? Colapsou, cocriou, sentiu, soltou, a onda ela vai de alguma forma plasmar. Mas na medida que você fica querendo e observando aquilo lá, você impede, né? Causa o efeito Zenão. Então você impossibilita aquilo de plasmar.
porque você mesmo impede. Então, quando você entende isso e você entende que você também é do mundo, está no mundo, mas não é do mundo, você, ainda que virou uma ferramenta de Deus para cocriar e tudo mais, você sabe que o amanhã é dele. Então, nesse ponto, você consegue soltar. Então, é o Vuvei, esse caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir, por não ter onde ir, entende? Então, você apenas flui, entende? Fica fácil seguir, porque já não há mais uma meta. A meta agora é servir a Deus, entende? É ser uma ferramenta de Deus no tempo e espaço. Então, você não tem o destino novamente, você tem a caminhada. Aí muda a visão. Então vamos lá, né? Essa parte crucial, eu já falei. Esse versículo significa exatamente... Não, então vamos voltar aqui no versículo, né? Isso tudo que eu falei aqui tem a ver com o que Jesus ensina, né? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 24. Então eu acabei de explicar esse versículo aqui, na ótica quântica e etc. Então aqui eu falo, esse versículo significa exatamente isso. Quando você entrega o seu amanhã para Deus, você pode fluir. E esse é o caminho que Raul escolheu. E em consequência fica fácil seguir, pois já não há mais onde ir. Você apenas flui, vivendo um dia após o outro. Eu sei que algumas pessoas vão achar meio estranho eu falar que Raul Seixas escolheu esse caminho do fluir e eu que está correlacionando com servir a Deus. Algumas pessoas não vão entender isso, porque vai estar cheio de estereótipo, né? Paradigma, tabus, coisas de... Se for um evangélico, por exemplo, que o cara chapava o coco e tudo mais, você está falando que ele servia a Deus? Ou, sei lá, vai ter uns que vai falar, ele era... Entende? Seguia Aleister Crowley, entende? As pessoas vão achar coisas para falar, né? Mas quem estuda aqui nas escolas de conteúdo entende muito bem o que dizer. Aí eu deixei uma frase do Mestre Bob, que eu na época eu tirei, se eu não me engano, no perfil dele, do Insta, se eu não me engano, mas a frase é: o passado já passou, o futuro já chegou, pega o presente. Ou seja, vivo agora, o momento do agora. Bob Navarro. Vamos lá, mais um trecho, né? Controlando a minha maluquez, misturada com a minha lucidez. É o refrão, né? Controlando minha maluquez, misturado com minha lucidez. Vou ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. E é isso, a música encerra, né? Então vamos lá, ó. Nesse trecho final, Raul apenas repete o refrão da música, que é a parte que destaca bem tudo o que foi exposto nessa singela análise. Como já havia dito, essa é uma música como uma mensagem bem direta, né? Essa é uma música, uma mensagem bem direta. Voltando mais pro pessoal, do ponto onde vejo, essa é a música do Raul Seixas mais fácil de entender o significado. Talvez pelo fato de eu me identificar muito com sua letra, ela se tornou automaticamente e emocionalmente a minha favorita. E foi por isso que a trouxe o quanto antes. Faz anos que eu ouço muito, sendo fã de Raul. E nunca enjoei dessa música, até hoje, eu nunca enjoei. Isso é que eu falei quase 4 anos atrás. E até hoje, invicto, sem enjoar. Sempre que eu pego o violão, toco ela, eu gosto muito. Só no decorrer dessa análise, eu ouvi ela umas 10 vezes e com a mesma intensidade de apreço. Caraca, nem eu lembrava disso. Minha ideia com essas matérias é também trazer os lados B do Raul Seixas. Ele tem músicas com mensagens fodas que não são populares. Vou fazer umas variações entre as famosas e as menos conhecidas. Vez uma, vez outra. E é isso, né? Eu finalizo. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que sirva para vocês de alguma forma. Comentem o que acham da música e também qual a preferida de vocês. Se quiserem pedir análise de alguma música específica dele, deixem nos comentários. Então é isso aí, galera. Deixem aí nos comentários se vocês quiserem que eu analise de alguma forma. Por enquanto, eu pretendo fazer a análise da análise do que eu já falei no passado. E para encerrar isso aqui, eu dou 10, porque eu falei, não tem reformular nada, é isso, ficou bem posicionado, até me impressiona um pouco, eu já estava bem afiado há muito tempo atrás. E enfim, galera, quem quiser conferir coisas mais antigas, entra lá no meu canal. Se você entra lá no meu canal, entra aí no meu canal, né, se inscreva, deixa aí comentário, deixa seu like, ajuda aí a propagar. E entra nas playlists, veja os vídeos mais antigos, tem muito conteúdo aqui no canal. Mas os conteúdos que estão mais em evidência, né, que tem mais visualizações, são os mais antigos, né? Isso de certa forma eu preferiria que fossem os mais recentes, porque os mais recentes eu apareço, né, eu ajudo gesticulando com a mão o entendimento. Antes era só a voz
Então algumas pessoas não entendem. E, enfim, hoje eu considero que eu falo melhor. Sobre a mesma coisa, né? A mesma coisa que eu falava, eu falo ainda, mas hoje eu acho que eu falo melhor. Então, eu não vejo a hora, por assim dizer, que os vídeos mais recentes ultrapassem o número de visualizações dos antigos. Porque eu sei muito bem que normalmente, até eu faço isso, quando chega alguém novo no canal e assiste um vídeo e gosta, a tendência é procurar os mais populares, né? Pra pessoa ter uma noção mais ou menos do que o canal significa. E eu, particularmente, prefiro muitos vídeos mais atuais do que alguns dos mais populares, né? Mas eu entendo. Inclusive, o mais popular que tinha aqui no meu canal é a equipe do Hélio Couto derrubou, que era respondendo ao que os alunos do Hélio Couto não entendem sobre a EDL. Porque na época eu fui aluno do Hélio Couto, porque não sabe, então eu falava muito nos grupos sobre Hélio Couto e tal. Aí eu encontrei o Bob, logo eu fui e me aliei, né, à missão. Então de cara eu vi que havia algumas coisas que eu deveria reposicionar em relação ao Hélio Couto e tudo mais. E foi isso que eu comecei a fazer. Logo de cara, né? E o que acontece? Na verdade, eu nem comecei logo. É o seguinte, por que eu comecei logo de cara falando isso também? Porque juntando isso que eu percebia que tinha coisas que eu já tinha passado pra frente que eu deveria reformular, eu logo fiz isso porque quase que eles mesmos puxaram isso. Porque era impressionante. Eu via até nos vídeos do próprio Mestre Bob, mas acontecia muito aqui no meu canal. Os alunos do Hélio Couto chegavam e falavam assim. Alguns falavam educadamente, você já estudou Hélio Couto tal? É só explicar, não, sim, já estudei, fiz ressonância. Agora outros não, vocês não sabem de nada, vocês têm que estudar Hélio Couto. Então tinha muito disso, entendeu? Era uma época que o Hélio Couto ainda estava bem famoso, tava uma febrezinha, então muita gente chegava sugerindo. Aí eu falei, pô, cara, essa galera chegando, falando que a gente tem que estudar Hélio Couto, quando eu, na verdade, já fui considerado por muitos um dos maiores estudos. Tô falando considerado, não tô falando que eu sou, etc. Mas muitos consideravam nos grupos maiores, eu como um dos alunos mais afiados, que mais estudava Hélio Couto, né? Então tem os livros e tudo, tem meio desinformado, nem vou mostrar aqui. Então eu falava, caramba, essa galera fica pedindo pra gente estudar um bagulho que eu estudei incessantemente e na grande parte das vezes quem pedia pra a gente estudar, na verdade, era o que tava precisando, né? Que se a gente fosse fazer um debate construtivo, não tô falando debate de discussão, eu por A mais B provaria que eu entendo do assunto, né? Então por isso, desde o início que eu falei de Hélio Couto e tal. Mas é isso, galera, eu vou encerrar. Então, Maluco Beleza é uma música que eu curto bastante. Sempre que eu pego o violão, eu gosto de tocar ela. É uma letra bem simples de entender, como eu já disse, mas eu me identifico muito com a letra, porque é isso, né? Enquanto a galera se esforça para ser o sujeito normal, fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total, na loucura real. Então, tipo, eu com meus 13, 14 anos era até complicado pra minha família, porque eu era bem assim, sabe? Eu queria estar do contrário do que a galera tava falando, do avesso. Então era sinistro, sabe? Não dá nem pra falar direito coisas que eu pensava e tal. Mas eu queria estar sempre na contramão do esquema, entende? Então esse negócio de usar gravata e certinho e ter um trabalho fixo numa firma, eu sei que tem problema dos dois lados, né? Eu diria. E também tem vantagem, tem prós e contras dos dois lados. É claro que é positivo aquele que é certinho, formal, estuda, forma, faz uma faculdade, etc. Vai ter um trampo, né, firma, tá, beleza. Mas tem seus lados negativos, e eu posso fazer vídeos longos explicando qual que seria. E do outro lado também, aquele que mais meteu louco, foi mais pelo abstrato, deu seu jeito ali de sobreviver, trabalhou mais de forma autônomo, né? Sem carteira, mas ali dando seus pulos, através da arte, seja lá como for. Então, ambos os lados têm seus prós e contras, né? Se uma hora vocês quiserem que eu posicione, que eu fale aí sobre isso, né? O ponto azul, que é aquele que faz o bagulho tudo certinho, né? Respeita tudo certinho, faz a prova tudo certinho, sabe? Esse mais lógico. E o vermelho, que já é aquele mais rebelde, né? Que ousa, que vai. E é isso, galera. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Eu vou fazer mais análise das análises. E assim que acabar, eu acabei não fazendo muita coisa. Eu acho que deve ter umas 5 músicas só. Assim que eu terminar, dependendo do fluir, da vontade de Deus, principalmente.
E a da galera aí, o que vocês acharem, eu vou continuar fazendo com outras músicas. Eu lembro que na época também, eu acabei parando, porque como era escrito, chega num ponto que eu já falei tudo que tinha que falar, né? Então ia ficar repetitivo em texto. Mas eu acho que fazendo vídeo, dá pra gente fazer de várias músicas. Mesmo que fica meio parecido, mas é diferente você lendo, interagindo, dá pra eu falar de outras coisas e assim vai. Então, no mais é isso, eu agradeço aí você que acompanhou até aqui. Mais uma vez, se você chegou nesse vídeo através de compartilhamentos em grupo, qualquer forma que não seja para o nosso portal, não deixe de clicar aí no fixado do topo dos comentários ou na descrição, que você vai ter acesso à matéria desse vídeo aqui, ao artigo desse vídeo, e também vai estar lá o link para você acessar, vai estar o link, né, o título, é só clicar no título lá, para você acessar essa matéria em questão que eu acabei de ler. E é isso, pessoal, agradeço aí a participação de todo mundo, e fiquem com Deus aí, luz para nós.